Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono estás, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, pelos cravos em tuas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Pedir os irmãos para se colocarem de pé para cantarmos essa última canção. Meu ser no fluir da graça encontrei em ti. Senhor, descobri que as fraquezas que há
poder do teu amor. Junto a ti, teu amor me envolve, atrai-me, pra o teu lado estar. Espero em ti e subo como águia nas asas do Espírito, contigo voarei no poder do teu amor. Face a face, quero ver-te, meu Senhor, e conhecer o amor que habita em mim. Vem renovar minha mente em teu querer, meus dias viverei no poder do teu amor. Junto a ti, teu amor me envolve, atrai-me, pra o teu lado estar. Espero em ti e subo como águia nas asas do Espírito, contigo voarei no poder do teu amor. Nas asas do Espírito, contigo voarei no poder do teu amor. Olá, irmãos, tudo bem com vocês? Hoje chegamos à quarta devocional do livro Hábitos Espirituais, do autor David Matthes. Essa quarta devocional tem o tema Leve a Bíblia em seu coração. Na introdução desse capítulo, dessa devocional, o autor traz aquela passagem, o trecho daquela passagem de Tiago 1:22, que diz que devemos ser participantes da palavra e não somente ouvintes. E aí ele nos perguntam, que efeito a nutrição bíblica regular deve ter em nosso coração e em nossa vida? E como esse efeito acontece de forma prática na vida do cristão? O autor nos lembra que o objetivo da palavra de Deus para os crentes é que a Bíblia, de fato, seja o efeito produtor na vida dos crentes e da sua igreja. Ele nos lembra lá em 2 Timóteo 3, 16 e 17, que a Escritura é inspirada por Deus, que ela é útil para o ensino, para a repreensão, correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto plenamente e preparado para toda boa obra. Ou seja, toda boa obra que o homem de Deus é preparado é através da Escritura que é inspirada por Deus. Então, a Escritura de Deus ensina o homem, prepara o homem para toda boa prática da obra de Deus, conforme ele deseja, e não como o cristão pensa ser. Mas para isso, para começar o entendimento sobre uma reflexão correta da palavra de Deus, nesse capítulo o autor nos dá algumas dicas. E ele diz assim, procure entender a palavra de Deus no contexto de quem está escrevendo e de quem vai ouvir a palavra de Deus, ou dos ouvintes originais. Ou seja, entenda a passagem bíblica no contexto original dela. E depois aplique esse contexto e como ele se relaciona com Cristo. Essa é uma boa dica que ele deu para que as pessoas possam entender
a aplicação da palavra de Deus quando estamos em devocional com ela. Devemos entender o contexto original, como ela se relaciona a esse contexto original, aplicando a Cristo. E depois, iluminado pelo Espírito de Deus, conforme a gente vai lendo, aplicar na vida cotidiana, na vida prática, trazer aos dias atuais. Ele diz que precisamos ter cuidado com aplicações específicas, para que não erremos e aplicamos a palavra de Deus de forma errada. E aí ele nos leva àquela passagem de Romanos 12:2, uma parte também da passagem quando Paulo diz: pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, a Escritura renova as nossas mentes para que saibamos, experimentemos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, a aplicação da palavra de Deus não pode ser apenas por nós mesmos. Ou seja, Paulo ora para que Deus dê sabedoria para que possamos aplicar de forma correta a vontade de Deus, conforme a vontade de Deus, e não como nós pensamos que seja correto. Outra passagem que o autor traz é Colossenses 1, 9 e 10. Parte dessa passagem também, desses dois versículos, que diz assim: transbordeis de pleno conhecimento de sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Na passagem seguinte ele diz: frutificando toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. O pleno conhecimento de Deus faz com que nós transbordemos em conhecimento de sua vontade. E aí a sabedoria dele, a sabedoria espiritual de Deus, faz com que apliquemos de forma correta. Ou seja, em vez de sermos apressados, Paulo pede que sejamos pessoas que busquem a vontade de Deus, porque Deus nos dará a sabedoria para aplicarmos a agradável vontade dele sobre todas as coisas e assim sobre nossas vidas também. O autor traz uma passagem, um trechozinho de John Piper, e eu o resumi. Ele diz assim, John Piper: temos que ler a Bíblia para ficarmos fascinados com Deus, com Cristo e com a cruz, com a graça de Deus e com o Evangelho. Ou seja, traga a Bíblia para o seu coração, diz o autor. Grave as palavras e ore para que Deus desperte em você o desejo de meditar à luz da palavra de Deus. Como o autor está dizendo nessa pequena devocional, seremos nutridos e satisfeitos pela Bíblia. A Bíblia vai trazer a nós um novo sabor em nossa vida, um novo comportamento, e aí poderemos aplicar a verdade de Deus em nossas vidas. Ele diz que meditar na palavra de Deus molda a alma do cristão e assim introduz aplicações práticas na vida do crente. Precisamos ter cuidado para não ficarmos apressados para tomar decisões pensando que essa já é a vontade de Deus. Mas precisamos meditar à luz da vontade de Deus nas Escrituras, assim trazendo para a nossa realidade. O autor diz assim: a Bíblia é gloriosamente para nós, mas não é principalmente sobre nós. Chegamos mais profundamente por causa de quem veremos e não pelo que devemos fazer. Ou seja, nos aprofundamos na Bíblia a respeito de quem veremos lá, o Cristo que encontramos lá, o Deus que encontramos lá, e não a respeito do que vamos fazer. Isso é muito interessante. E pensando nesse contexto, chegando já na parte final dessa devocional, ele traz a passagem de Josué 1:8, que diz assim: não cessem de falar deste livro da lei, antes medita nela de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nela está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Ou seja, o caminho florescido é meditar na palavra, é aplicar a palavra de Deus conforme a vontade dele e receber as bênçãos necessárias para o crente. O autor diz que se a leitura bíblica visa primeiro a admiração, a glorificação e a adoração a Deus, Deus atua em nossos corações e nos prepara para a vida cotidiana. Aplicar a palavra de Deus, irmãos, de forma correta, é fruto de uma graça, é fruto da graça de Deus, que atua desde o início até o fim da nossa jornada, mesmo que seja uma jornada curta e cotidiana. O autor diz que trazermos a palavra de Deus ao nosso coração
e depois aplicarmos em nossa vida por meio de um coração maravilhado e transformado por meio dessa graça, é o que faz a diferença em nossas vidas. Porque Deus, ele diz, ama abençoar a verdadeira aplicação da sua palavra em nossa vida. Então, quando aplicamos a palavra de Deus à nossa vida, com certeza Deus fica satisfeito com nossas atitudes. E essa é a minha oração, que o Senhor permita que nós possamos cada vez mais, em intimidade, com relacionamento com sua palavra, possamos entender a vontade dele e assim saiamos admirados em fazer a vontade dele no nosso cotidiano. Que Deus nos abençoe e até a próxima oportunidade, irmãos. Até logo.